Sea stars losing their arms all over the place and crawling away is pretty terrifying. Um dia, estrelas do mar foram vistas se livrando de seus próprios braços. Os membros se soltavam e se arrastavam para longe do corpo. Depois descobriram que isso acontece em todos os lugares, do Alasca ao México, em pelo menos 20 espécies diferentes. Às vezes o braço que se soltou começa meio que comer os outros. E isso lembra muito o comportamento de zumbis. Mas o que está rolando? As estrelas do mar são criaturas incríveis. Sim, muitos animais do nosso planeta são capazes de se regenerar. Porém, as estrelas do mar são capazes de reconstruir seu corpo a partir de um pequeno pedaço. Enquanto houver um fragmento da parte central da estrela, tudo ótimo. Algumas espécies tropicais foram ainda mais longe. Eles são capazes de criar uma estrela do mar totalmente nova a partir de um simples pedaço do membro liberado. E imagine só, uma pessoa perder um braço em um acidente e uma nova pessoa crescer a partir desse braço. Acho que é muito bom que não sabemos fazer isso. Essa habilidade da estrela do mar se deve a que cada um de seus braços contém uma cópia dos seus órgãos vitais e possui manchas ocelares que ajudam a distinguir entre a luz e a escuridão. Além disso, mesmo um pequeno fragmento de braço tem protuberâncias com a ajuda das quais a estrela do mar se locomove. Após uma lesão ou amputação, uma estrela do mar, ou melhor, o pedaço que restou dela, pode sobreviver com a ajuda das cópias de órgãos durante o período de regeneração até que todo o resto volte a crescer, ou seja, de alguns meses a mais de um ano. Mas essa habilidade não explica por que as estrelas do mar se livram de seus braços como se não precisassem mais deles. Qual seria o motivo desse comportamento? Isso é feito, por exemplo, para uma reprodução assexuada. Algumas espécies realmente dão continuidade à sua espécie assim. Descartam um braço, seu descendente cresce a partir dele e a missão está concluída. Afinal, existem muitos desses braços. E se eles não demoram muito para se regenerar, dá para fazer esse esquema várias vezes. Se bem que é importante que um predador não coma um membro separado, afinal tudo pode acontecer. No entanto, como eu disse, cada braço de uma estrela do mar contém cópias de todos os órgãos importantes, incluindo as gônadas, que são os órgãos que produzem as células sexuais. As estrelas do mar se reproduzem por desova, ou seja, essas mesmas células germinativas são liberadas na água e fertilizadas em algum lugar fora do corpo. Por causa disso, existe uma teoria de que as estrelas do mar soltam seus braços para aumentarem o alcance de dispersão dos seus ovos, e assim aumentarem a chance deles serem fertilizados. Sabe de uma coisa? Isso soa bastante lógico. Acredita-se que as estrelas do mar que se reproduzem assexuadamente envelhecem mais lentamente e se sentem melhor do que aquelas que praticam a reprodução sexual convencional, sem soltar seus membros. Então pode ser que jogando seus braços por aí as estrelas do mar simplesmente prolongam suas vidas. Mas já que mencionamos a reprodução sexuada usual, eu simplesmente preciso mostrar como são as larvas de estrelas do mar. Por que não? Elas não se parecem com seus pais. Nem um pouquinho. Essa estranha meleca é uma futura estrela do mar. Ela não só se parece com algum tipo de micro-organismo, como também está coberta de cílios. Sim, você provavelmente se lembra das aulas de biologia do ensino médio que os cílios ajudam diferentes criaturas unicelulares a se moverem. As larvas criam redemoinhos de água ao seu redor que as ajudam a se moverem. E além disso, levam micro-organismos nutrientes à sua boca. A estrela do mar bebê passa 60 dias em mar aberto alimentando-se e ganhando força para passar para a próxima forma. Mas voltando ao estranho comportamento das estrelas do mar de soltarem seus membros. Outra possível razão é a regulação da temperatura. E isso é... Bem, sejamos sinceros, arrancar um braço por causa da temperatura é algo realmente estranho. No entanto, algumas estrelas do mar fazem exatamente isso. Quando confrontadas com condições ambientais muito quentes, elas correm o risco de simplesmente morrerem, pois são consideradas de sangue frio. Há um limite de temperatura interna para as estrelas do mar, 35 graus Celsius. Assim que a estrela aquece mais, ela morre. Porém, a temperatura do centro dessa criatura, ou seja, sua área mais importante, pode diferir em 3 a 5 graus da temperatura dos braços. Isso sugere que a estrela do mar dissipa o calor dessa maneira, mantendo-o afastado da área vital. Naturalmente, assim que a temperatura nos braços excede uma marca perigosa, os braços se contraem e caem. Nada agradável, claro, mas muito melhor do que a morte. Especialmente porque é fácil para os braços voltarem a crescer. Porém, alguns tipos de estrelas do mar podem quebrar seus braços no ponto em que se conectam ao corpo central para escaparem de predadores. Talvez essa seja a explicação mais natural e familiar. Afinal, é isso que os lagartos fazem quando soltam o rabo. Melhor perder um rabo ou, neste caso, um braço do que a vida. No entanto, o caso que mencionei no início do vídeo não está relacionado nem à reprodução, nem à temperatura corporal e nem à proteção contra predadores. A culpa é de um vírus. Ele foi descoberto muito recentemente.
Mas a julgar pelo estudo de espécimes de estrelas do mar de museus, o vírus atua desde pelo menos a década de 1940. O problema é que ninguém sabe por que é que ele começou a impactar as estrelas do mar dessa maneira agora. Bem, não sou cientista, mas talvez seja assim que as estrelas do mar aumentem suas chances de sobreviverem a doenças. Uma vez infectadas, elas podem descartar partes do corpo na esperança de que eles cresçam e aprendam a lidar melhor com o vírus. Porém, não está claro porque os braços liberados tentam devorar uns aos outros. Teremos que esperar alguma pesquisa séria para descobrir. Felizmente, o estranho vírus não representa um sério perigo para as estrelas do mar por enquanto e a situação está longe de ser catastrófica. A capacidade de regenerar salva, mas também pode ser uma fonte de problemas. Mas não para as próprias estrelas do mar. A estrela do mar coroa de espinhos é uma espécie invasora dos recifes de coral do Pacífico Ocidental. Como muitas outras espécies, ela se regenera bem e adora comer moluscos. Em algum momento, as coroas de espinhos se empolgaram tanto que começaram a reduzir seriamente as pescas dos pescadores locais e os pescadores ficaram preocupados. Eles decidiram combater as espécies invasoras à sua maneira, mas não sabiam como exatamente matar a estrela do mar. O raciocínio era simples. Se você cortar o animal ao meio, ele definitivamente não sobreviverá. Ha! As metades de estrelas do mar eram jogadas de volta na água, sem que ninguém suspeitasse que desta forma só aumentavam a população de invasores. No final, as estrelas eram tantas que isso levou à superpopulação dos recifes de coral. Em algumas áreas, isso ainda é um problema sério. Lutar contra as coroas de espinhos é realmente difícil. Somente na Grande Barreira de Coral na costa da Austrália, essas estrelas do mar causam danos que, segundo estimativas, são responsáveis por uma redução de 40% da cobertura de corais. As pessoas simplesmente não conseguem lidar com isso e por essa razão a tecnologia vem ajudar. Cientistas da Universidade de Tecnologia de Queensland desenvolveram um robô autônomo conhecido como Cotsbot. Equipado com câmeras, 5 motores e GPS, este pequeno aparato submarino pode encontrar e matar coroas de espinhos usando um braço pneumático para administrar uma injeção letal. Para reconhecer exatamente as estrelas invasoras, o robô foi treinado com milhares de imagens e vídeos do Recife. Aquelas coroas de espinhos que o robô não detecta podem ser encontradas pelos mergulhadores depois, quando há menos exemplares. Mas além da regeneração, as estrelas do mar têm outros superpoderes que as tornam predadoras realmente bem-sucedidas. Para dizer a verdade, quando eu descobri na escola que as estrelas do mar eram predadoras, meu mundo caiu. Ainda bem que na época ninguém tenha me falado sobre sua capacidade de cuspir seu próprio estômago. Para comer, esses equinodermos realmente jogam seu estômago para fora do corpo, colocando-o nas partes comestíveis de suas presas. Geralmente são mexilhões ou outros moluscos, ou seja, algo macio. Depois o estômago digere parcialmente o que pode, produzindo um mingau, e então se retrai de volta para as 10 glândulas digestivas da estrela do mar. Tudo o que resta depois do jantar da estrela do mar é uma concha vazia. O predador, enquanto isso, sai em busca da próxima presa. Às vezes as estrelas do mar nem pensam muito no tamanho do que comerão e escolhem uma presa bastante grande, como um peixe ou um caranguejo. Parece intimidante. E como se essas imagens não bastassem, os cientistas colocaram uma câmera dentro de um molusco para ver como é ser comido por uma estrela do mar por dentro. Bem, eu não gosto disso. É arrepiante. Nesse contexto, a capacidade de ver com os braços parece ser uma capacidade muito inofensiva. O que acontece é que as estrelas do mar não têm olhos aos quais estamos acostumados, com pupilas e tudo mais. No entanto, na ponta de cada braço elas têm manchas sensíveis à luz, geralmente pretas ou avermelhadas. Elas permitem que as estrelas do mar reconheçam mais ou menos seu ambiente. Pesquisadores observaram que os olhos das estrelas do mar se assemelham aos de caranguejos e aranhas e contêm fotorreceptores simples. Ou seja, eles não fornecem uma imagem HD, mas permitem que os animais se mantenham próximos de suas casas. 200 pixels são suficientes para ver a uma distância de 1 metro e entender para que lado é preciso rastejar. Mais longe que isso, tudo fica borrado. No entanto, as estrelas do mar claramente não sentem nenhum desconforto. E do que elas deveriam ter medo quando a evolução deu para as estrelas do mar uma armadura para proteção? É claro que ela não é tão dura quanto a de um caranguejo ou de uma tartaruga, mas assim como os olhos, isso é suficiente para elas. As estrelas do mar têm um revestimento externo duro que consiste em placas de carbonato de cálcio com pequenas pontas na superfície. A rigidez e a presença dessas pontas dependem da espécie. Essa armadura pode proteger o animal de pássaros, peixes e lontras marinhas, contanto que os predadores não sejam muito persistentes e não virem suas presas. Mas o que os pássaros e as lontras podem fazer com animais que aprenderam a defender-se dos humanos? A boa notícia é que uma estrela do mar não morderá você se estiver em perigo. A má notícia é que a estrela do mar não quer ser investigada.
E isso foi descoberto por estudantes de biologia que foram encarregados de injetar pequenos chips em estrelas do mar para torná-las mais fáceis de identificar para pesquisas futuras. Mas ninguém perguntou aos animais se eles concordavam em participar de tudo isso. Alguns dias depois, os alunos descobriram que as estrelas do mar simplesmente expeliram os chips para fora de seus corpos, sem nenhum dano aos organismos. Os chips não machucavam os órgãos, não causavam dor, mas as estrelas do mar simplesmente pegaram e o expeliram de seu braço. E elas podiam simplesmente se livrar do braço. Felizmente, os cientistas têm uma solução para esse problema, mas falaremos sobre isso em outra ocasião. E por último, temos provavelmente o fato mais triste do vídeo de hoje. Eu já mencionei que uma vez meu mundo caiu quando descobri a verdade sobre as estrelas do mar. Claro, isso é um exagero, mas há mais uma coisa que realmente me incomoda. O Patrick e o Bob Esponja nunca seriam amigos no mundo real. Em 27 de julho de 2021, a uma profundidade de 1885 metros, uns pesquisadores tiraram uma foto em que uma esponja do mar amarelo está ao lado de uma estrela do mar de 5 pontas. E a estrela até tem a cor rosa ideal. Você pode ter visto essa foto também, porque ela viralizou na internet bem rápido e talvez você tenha até achado fofa. Mas a semelhança externa com os personagens da série animada é a única coisa boa. Na vida real, essas criaturas estão longe de serem amigas. Essa espécie de estrela do mar foi observada se alimentando de esponjas. Na verdade, isso é provavelmente o que aconteceu logo após a foto ser tirada. Sim, a esponja é muito grande, mas como você provavelmente já entendeu, o tamanho da presa nunca para a estrela do mar. Tamanho da presa, visão fraca, necessidade de cuspir o estômago, tudo isso são bobagens. As estrelas do mar só querem comer. Até mais!